Então vamos começar lá, gente. Então hoje nós estamos aqui com dois capítulos, né? Capítulo 9, Intimidade Virtual com o Cliente, e capítulo 10, Negócios Digitais. Eu quero que vocês pensem o seguinte: o capítulo 9, por exemplo, eu não sei, aqueles que tiveram curiosidade de ler aquele texto adicional ali do McKenna, 1995, tá? No qual esse capítulo foi muito inspirado, eu diria assim. Vamos perceber que, bom, o McKenna escreveu o artigo dele em 1995, estamos falando de 30 anos atrás. Eu escrevi o capítulo 9 em 2000, devo ter mexido um pouquinho para a edição lá de 2002 do livro, mas estamos falando de 20 anos, 18 anos atrás. Qual que é a diferença, se nós estamos falando aqui de intimidade virtual com o cliente, qual que é a diferença do ambiente tecnológico que nós tínhamos há 30 anos atrás e o ambiente de hoje? Porque isso vai fazer diferença para a gente, vocês têm que perceber isso a gente lidar com o nosso texto aí, né? De novo, um livro de fundamentos, não se perde que fundamentos são as bases em cima das quais a gente constrói outras ideias. Mas qual que era a diferença desse cenário aqui de 5 anos antes de vocês nascerem e agora, em termos da forma como as pessoas usavam TI? Diga lá. Eu acho que naquela época era um diferencial você usar TI para o seu negócio, né? Hoje em dia é quase que essencial você usar, senão você já está meio fora do que está usando. Então, eu diria, era um diferencial, era pouca gente que usava TI, né? Essa é uma das diferenças, tá? Ou pelo menos muito menos gente do que hoje. Hoje, na verdade, a TI está no bolso ou na mão de todo mundo, tá? Então, hoje nós temos especialistas em TI em todos os cantos. Todo mundo é capaz de dar um palpite aqui. Vocês estão no primeiro semestre do curso de Sistema de Informação e já podem dar palpite sobre qual é a melhor forma de, por exemplo, de vender pela internet. E eu diria, é provável que o palpite de vocês seja em algum aspecto melhor do que o meu palpite. Principalmente se a forma como vocês querem vender alguma coisa pela internet estiver relacionada a vincular isso aí com TikTok, Instagram ou qualquer rede social, né? Vocês não conseguem viver sem redes sociais. Eu acho que sou uma geração que ainda tem o privilégio de poder dizer que eu não só consigo fazer isso, como acho que a minha vida é melhor sem isso, tá? De novo, acho que vocês não têm mais infelizmente, as escolhas tecnológicas que nós fizemos como sociedade não permitem que vocês simplesmente digam eu consigo viver uma vida melhor sem isso, tá? Porque a vida de vocês já, nesse momento, vocês já, de certa forma, até respiram isso. Eu posso me dar esse luxo de ter uma presença, já tive uma presença digital assim, em redes sociais não, mas muito maior do que eu tenho hoje, mas eu posso me dar esse luxo, porque eu diria para vocês, ele é importante até por questões de trabalho, tá? De trabalho sim, de perceber onde é que estão as oportunidades para frente, né? As pessoas perguntam para mim por que eu não atualizo o meu LinkedIn. Eu digo porque eu não preciso. Eu tenho uma conta no LinkedIn, até uns anos atrás eu recebia do LinkedIn todo ano um e-mail para celebrar o fato de eu ter sido um dos primeiros 200 mil usuários do LinkedIn. Eu fui um dos primeiros 200 mil pessoas, sabe assim, se o LinkedIn inteiro fosse, sei lá, do tamanho tem alguém que quer, vou chutar uma cidade aqui que eu acho que tem menos do que 200 mil habitantes, do tamanho de Irati, acho que Ponta Grossa, né? Não precisa nem ser, acho que né? Tem alguém, qual é a população de Ponta Grossa? 300 mil. 300 mil? Então vamos dizer assim, num tempo em que o LinkedIn inteiro, se o LinkedIn tivesse sido fundado em Ponta Grossa e todo mundo em Ponta Grossa fosse cadastrado, eu estava no meio, né? Mas nunca atualizei o meu LinkedIn nos últimos 20 anos. Por quê? Porque eu não sinto necessidade disso. Mas eu diria para vocês, o LinkedIn é o que era antigamente o cartão de visita para alguém. O cartão de visita que eu digo, o cartão comercial, né? Você tinha um cartãozinho que ele levava, né? Aliás, eu ainda sinto falta daquilo, eu sou de uma geração que sente falta daquilo, até porque se eu quiser alimentar os dados de telefone, o contato de WhatsApp da pessoa, eu sou de uma geração que eu prefiro pegar aquilo num papelzinho e fazer isso aí depois que eu faço, né? Vocês fazem isso de uma forma absolutamente natural, mas para mim ainda, olha, eu confesso que toda vez que eu vou cadastrar um número
no WhatsApp, aquele negócio tem que cadastrar antes do telefone, para mim é sempre um inferno. Né? Então, se houvesse ainda, e eu diria, talvez isso aí vale a pena para aqueles que estiverem, de vocês que estiverem lidando, que estão pensando em negócios digitais, estão pensando, quem é que o meu negócio atinge? Se vocês querem atingir os diversos públicos, eu ainda acho que é cedo, embora o mundo tenha acabado com o tal do cartão, o cartãozinho de vidro, o cartão físico, eu acho que o mundo acabou cedo com isso. Porque qualquer um que tenha 50 anos ou mais, mesmo aqueles que são, teoricamente, professor da área de computação aqui, ainda se sentem confortáveis com aquela forma anterior, e como custa muito pouco, minha sugestão para vocês, se vocês acharem que, quando vocês estiverem, né, fazendo negócios digitais, que alguns dos clientes de vocês podem se beneficiar disso, o cara faz o cartãozinho físico também, né? Mas eu diria, é muito pouco usual hoje, né? Então, notem, né, em que condições isso aqui foi escrito. Foi escrito para, vamos dizer, no momento em que nem todo mundo, em que negócios digitais ainda era uma raridade, para dizer assim, para mostrar como, de repente, não é simplesmente uma questão de que a gente fica avesso à tecnologia, não, ou que a gente é avesso à tecnologia. Hoje eu sou muito crítico das tecnologias que eu uso, porque eu acho que muitas delas existem para se usar de mim. E é por isso que eu não gosto delas. Mas da mesma forma que eu fui um dos primeiros 200 mil usuários do LinkedIn no mundo, ou seja, usei, né, antes de 99,9% das pessoas, porque eu estava olhando para aquele negócio e vendo de que forma isso aí me ajuda. Naquela época eu achava que não... Né? Aliás, até naquela época me ajudava sim, no sentido, opa, é uma novidade, pode ser que seja uma coisa importante para o futuro, deixa eu alimentar isso aqui um pouquinho. Né? Eu também devo ter sido uma das primeiras pessoas que fazia compras regularmente, compra de supermercado regularmente pela internet, na década de 90. Uma época que as pessoas não tinham, mas eu como professor desse negócio, né, esses dias encontrei uns slides lá, em que eu mostrava como é que eu fazia compra online aqui em Curitiba, no Paraty. Vocês lembram desse supermercado? Não, o supermercado foi comprado, não sei quando. Se alguém procura aí rapidinho no Google, quando é que o Paraty foi comprado pelo Pão de Açúcar? Deve ter sido, talvez comecinho dos anos 2000. Todas as unidades que existiam em Curitiba do Paraty viraram Pão de Açúcar depois. Né? Achou lá, Vitor? Estou tentando achar aqui. Se a hora que você achar, você me avisa aí. 2000. Em 2000? Tá, então eu estou dizendo, então realmente não estou mentindo dizendo que eu comprava no Paraty. Foi dia 3 de maio de 2000. Que ele foi comprado pelo Pão de Açúcar. Sabe por que ele foi comprado pelo Pão de Açúcar? Porque esses caras do Paraty já tinham comércio eletrônico, eles tinham venda, você comprava pela internet, eles tinham até um esqueminha bacana que eles guardavam a tua lista de compras do mês anterior e você podia carregar a tua lista de compras e daí só dizer o que você queria mudar. Cara, isso aí, olha, estamos falando há 30 anos atrás. Né? E realmente eu tinha uma certa dúvida exatamente em que ano era, mas então agora está garantido que foi antes de 2000, porque se em 2000 ele foi vendido, eu comprava no Paraty. Depois continuei comprando ainda pelo Pão de Açúcar por algum tempo online, né? Mas vou dizer que de novo, dentro daquela lógica de sou eu que estou utilizando a tecnologia ou é a tecnologia que está se utilizando em mim, em algum momento, mais para frente, eu comecei a achar que e os próprios supermercados, hoje são poucos os supermercados que eu acho que fazem vendas pela internet, né? Nem sei se tem alguém que faça. Então, em algum momento para frente, eles perceberam que aquilo ali para o negócio deles talvez não fosse, ou aquele negócio canibalizava o negócio tradicional, tá? Ou exigia uma estrutura extra que tinha um custo maior. Eu não sei dizer, porque eu nunca trabalhei nesse ramo, para dizer para vocês por que supermercado deixou de ser um negócio atrativo para transformá-lo numa venda online. Eu continuaria achando conveniente naqueles termos em que o Paraty fazia lá atrás. Porque a minha lista de compras, fazer uma compra mensal lá, é mais ou menos parecida. Eu achava inclusive legal o fato de eu poder ter um controle muito maior do que eu estava comprando, inclusive, né? Porque eu já gerava minha listinha no Excel, eu tinha o preço do mês, aí no mês seguinte eu punha aquilo lá, já via quanto é que estava dando aquela cesta, se tinha aumentado, inclusive ver qual era a inflação do mês para o outro, né? De uma forma rápida. Para mim aquilo ali me ajudava a controlar os meus gastos. Porque é diferente quando você faz uma compra e depois você diz que itens eu realmente preciso, isso aqui ainda está estocado aqui em casa, quer dizer, enfim, eu achava que aquilo lá estava a meu favor, né? Como usuário.
Depois eu comecei a sentir que talvez tenha sido porque esse negócio deixou de ser atrativo para eles começaram a cobrar a taxa de entrega. O Paraty não cobrava a taxa de entrega. Aliás, o Paraty, uma das grandes vantagens, eu morava naquela época no 5º andar de um prédio ali do lado do terminal do Cabral, né? O Paraty tinha uma grande vantagem para mim, uma coisa que eu detestava de supermercado. Aliás, eu detesto de supermercado até hoje, mas o que eu mais detesto de supermercado é aquele negócio de ficar carregando sacolinha, né? O Paraty entregava na porta do meu apartamento no 5º andar. Um pouquinho assim, se de repente eu deixasse aberta a porta e deixasse aberta a geladeira, eu pegava ele colocar dentro da geladeira para mim. E como eles ainda estavam num período que eles, é claro, estavam testando essa nova modalidade de venda, eles queriam ser muito, digamos assim, agradáveis para o cliente. Então, de fato, eu acho que se eu pedisse para colocar dentro da minha geladeira, que eu achava um abuso daí, né? Mas deixar na porta do meu apartamento já era muito melhor do que aquele negócio de eu ficar fazendo viagenzinha do prédio. Você sempre tem lá, tá o carro naquela garagem ruim, você leva da garagem até o elevador, um monte de sacolinha. Compra de mês era assim, um monte de sacola, aí põe no elevador, aí tira do elevador. Era um inferno, mas eles faziam isso para mim, né? Eles conseguiam, inclusive, me entregar frutas e verduras melhores do que se eu fosse escolher no supermercado. Porque eu tenho que admitir, eu sempre fui meio ruim, meio impaciente de ficar lá olhando, né, demais. Então eu sempre chegava em casa com aquelas frutas e minha esposa dizia: pô, você não viu que esse pêssego aqui está batido? Quando a gente comprava online, vinha perfeitinho. De novo, acho que eles estavam experimentando um novo negócio e queriam, né, impressionar os usuários daquele negócio. Eu não lembro, não sei dizer exatamente tudo o que me fez depois abandonar essa forma de comprar, né? Hoje eu não compro mais online, talvez seja até porque não existe mais a possibilidade, mas antes disso teve assim, começaram a cobrar frete, enfim, começaram a ver outros dificultadores no meio do caminho, né? Mas era um tempo em que a gente fazia, como que eu fazia essa compra, né? Era uma compra online, mas numa tela grande. Eu diria, outro fator importante que a Ana não mencionou aqui, mas que é importante com relação a esse capítulo 9 e ao capítulo 10 de negócios digitais, tudo que foi dito ali estava pensando em tela grande, tá? Tem alguma diferença entre a tela grande e a pequena para fazer compras online? Tem uma grande diferença, sim. A tela grande exige que você esteja na frente dela para fazer a compra, né? E a tela grande também não permite, por exemplo, que o negócio saiba exatamente onde você está naquele momento. Ele provavelmente até sabe que você está em casa, mas você não sabe, talvez não saiba. Você não sabe se você está em casa, está no trabalho, né? Ele sabe de onde que ele vai ter que fazer uma entrega depois, mas enfim, ele não tem aquele conhecimento de onde você está no momento. Então, quando nós temos um computador no bolso ou na mão, o famoso smartphone, que está com a gente já há uns 15 anos agora, né? Quer dizer, então é algo que vocês já viveram praticamente a vida toda de vocês, em que vocês podiam tomar alguma decisão tecnológica já com um smartphone na mão, né? Mas esse novo dispositivo permite fazer coisas que vão além do que a gente discute aqui, tá? Ainda assim, assumindo o que a gente discute aqui como fundamento, tá? Porque quando a gente está falando de intimidade virtual, a gente o que o smartphone permite é uma intimidade virtual turbinada. Agora, se eu estiver passando aqui, eu saí ali do tubo do ônibus na Frase Correia ali para vir aqui para o TFPR, né? Uma loja ali do shopping pode perceber que eu estou passando por ali e dizer: pô, Alexandre, já que você está passando aqui nas redondezas, eu tenho aqui uma promoção especial para você daquele produto que eu sei que você gosta, porque você já comprou aqui uma série de outras vezes, ou, enfim. Existe um potencial de ser muito mais agressivo nesses negócios digitais, mas também existe uma preocupação muito maior hoje com, por exemplo, invasão de privacidade, né? O quanto a gente quer ser fiscalizado por, enfim, né? Hoje nós temos aí, nesses últimos anos, nós temos lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que tem que ser, né? Para ser bem sincero, não sei nem se tratam disso em alguma disciplina com vocês nesse curso, tá? Mas eu diria, é algo muito importante para quem vai lidar com sistemas de informação, porque nós temos que, ao mesmo tempo que a gente tem uma série de possibilidades viabilizadas pela tecnologia, nós também temos hoje uma série de deveres, inclusive com relação à proteção dos dados desses clientes. Então,
Tem muita empresa que hoje fica, talvez nem possa mais pedir, ou não queira mais pedir dados com o mesmo nível de detalhe que de repente talvez o Paraty me pedisse, não lembro se eles pediam muito dado, mas por quê? Por medo de guardar aqueles dados nos seus bancos de dados, e se houver algum vazamento, sei lá, por uma iniciativa hacker ou algum funcionário, né, que tá meio bravo com a empresa e enfim, sabe que a maior parte dos problemas de dados no mundo são causados por um agente humano e muitas vezes da própria empresa, às vezes de uma forma maliciosa, digamos assim, mal intencionada, e outras vezes por descuido mesmo, né? Mas hoje tem empresas que dizem assim, olha, eu prefiro não ter essa informação do meu cliente, justamente porque se eu tiver essa informação, ela pode gerar, ela vira um passivo, né, de segurança para mim. Se por acaso essa informação sair das minhas mãos, eu posso ser acionado pelo meu descuido, pelo fato de isso aí ter vazado. Né? Então, ao mesmo tempo que tem muito mais possibilidades, ele também vai tendo mais amarras. Tá? Isso tudo tem que ser pensado e discutido. Tá? Então, entendamos aqui, eu digo sempre que o livro inteiro sendo um livro de fundamentos, eu espero que 90 ou 95% dele continue sendo absolutamente fundamental, mas sempre tem alguma coisa que a gente já tem que ver, opa, aqui já demos alguns passos a mais e até onde fomos. E vamos tentar explorar isso aí, se não diretamente na nossa discussão aqui, pelo menos no diálogo que vocês fazem com essas linhas de texto que vocês leram, com o vídeo gravado que vocês já assistiram e com a aula que nós vamos fazer hoje. Tá? Bom, eu queria começar a nossa discussão, como sempre, aqui por aquelas questões, como sempre não, mas às vezes a gente faz isso, né? Aquelas questões de reflexão que a gente coloca lá no livro. A primeira delas é uma questão que já saiu lá das ideias do McKenna, em 1995. Então essa diferença entre tempo até o mercado e tempo até a aceitação pelo mercado é algo que, embora apareça nesse nosso capítulo aqui, veio diretamente do que o McKenna falava. O McKenna era um guru do marketing, ele não era um cara de informática. Né? Ele era um cara no marketing que lá na década de 90 já olhava para a internet, olhava para sistemas de informação e dizia, isso aí vai revolucionar a forma como a gente faz negócios. Nunca mais vai ser como era no passado. Né? E talvez uma das ideias centrais no texto dele foi que, até então, o marketing, quer dizer, as empresas de uma forma geral, faziam todo o desenvolvimento de um produto, até chegar na prateleira lá do varejista, sem praticamente contato nenhum com o cliente. E a partir do momento que a gente tinha sistemas de informação disponíveis para interagir com o cliente, essa interação com o cliente poderia gerar uma série de benefícios para os clientes. O primeiro deles, assim, mais óbvio, é o fato de reduzir esse tempo de aceitação, tempo até a aceitação. Quem é que me explica aqui como é que a gente pode reduzir o tempo até a aceitação ao estabelecer uma relação mais próxima com o cliente? Vitor. No livro você menciona que para isso você faz o cliente estar envolvido no processo de desenvolvimento do produto, para que desde o início ele já esteja familiarizado com ele e ele já vai conseguir aceitar ele a partir do momento que ele seja produzido. Né? Alguém de vocês alguma vez já se sentiu envolvido por um fornecedor, por uma empresa, numa etapa de desenvolvimento de um produto que nem está disponível ainda, mas que quando estiver disponível, de repente vai ser até mais fácil de você aceitar esse produto, porque você já conhece ele? Espera só um pouquinho, Vitor, vamos ver se mais alguém aí. O que vocês acham? Vocês talvez ainda não tenham muito dinheiro para gastar, mas vocês já são consumidores, né? Teve algum produto, alguma empresa que vocês perceberam que de alguma forma jogou um anzolzinho lá e começou a puxar você pro negócio dele muito antes de fazer uma primeira venda para você? Ou fazer uma venda? Diga. Jobs, um
beta test? Jogos, o beta tester de um jogo, né? Alguém que é convidado, né? E sempre notem, o beta teste de um jogo nunca é apresentado assim, ó, todo mundo pode fazer isso. No fim das contas, todo mundo que quiser vai conseguir fazer, né? Mas sempre dá a impressão que você está sendo convidado, né? Por ser alguém especial para a empresa, pelo motivo que for, né? Especial porque você passou lá pelo site dele, mas o beta tester de um jogo ou o beta tester de um software, ou a rigor de qualquer produto. Só que é mais fácil fazer isso com produtos digitais, né? Por isso que a gente vê isso acontecer mais frequentemente com produtos eletrônicos, né? Esse beta tester ele é apresentado ao produto no momento em que o produto ainda tem problemas, né? Então pode ser que dê lá, no meio do jogo, dê uma travada, ou tem uma descontinuidade lá. E o que a empresa quer? Ela quer duas coisas. Ela quer que você, como beta tester, ajude ela a identificar esses problemas. Algumas vezes você vai fazer isso de uma forma ativa, ou seja, quando der um problema, eles esperam que você faça um reporte, tá? Mas muitas vezes eles já fazem isso de uma forma passiva mesmo, eles deixam você jogar e eles ficam monitorando. Quando eles veem que travou lá a tua máquina, eles recuperam o log do que aconteceu imediatamente antes e tentam identificar o que aconteceu ali. Para não depender vamos dizer, de um esforço da tua parte para conseguir ajudá-los. Mas de qualquer forma, uma das coisas é obter ajuda, tá? As empresas muitas vezes percebem que se ela pode dar um joguinho de graça para alguém testar, é melhor do que colocar lá 20 pessoas pagas como funcionário, ó, fica o dia inteiro jogando aí para mim, para testar isso aqui, né? Tem gente que está disposta a fazer aquilo de graça. Então esse é um primeiro motivo. Mas um outro motivo que também talvez seja tão importante quanto, ou até mais importante em alguns casos, eu começo a fazer aquele cliente já estar, né, mais engajado com o meu produto e o transformo num cliente de primeira, né, assim, um cliente que assim que estiver disponível a versão final, é alguém que já vai comprar. Por que ele vai comprar? Porque ele já sabe o valor. Tá? Então, legal. Deixa eu começar a minha tabelinha aqui de pontinhos antes que eu esqueça quem que já contribuiu. Nunca lembrando que eu coloquei, acho que está por aqui. Acho que esse não, 2025. Então, temos aqui dia 6/6. Vitor Rossi. Você só lembra que você é do começo do alfabeto, né? Alex. Alex, legal. Então, basicamente o que o McKenna percebeu aqui, então, foi se eu conseguir envolver, em que etapas eu posso envolver o cliente? Tá? Eu posso envolver o cliente a rigor desde a concepção do produto. Pensem aqui que vai lá, se eu fosse uma empresa que faz essas mochilinhas com o logo da UTF, assim, né? Como que será que vai ser mais fácil de eu conseguir garantir que uma turma como essa aqui compre a mochila que eu estou oferecendo? Eu chego lá para vocês e digo que, olha, aqui nós estamos pensando em fazer uma mochilinha aí, que depois nós vamos propor lá para o DASC, né, para o diretório de vocês lá, mas já quer umas ideias de vocês não querem mandar façam umas sugestões de logo, né? E primeiro, vocês querem uma mochila mesmo ou vocês preferem uma pastinha que vai embaixo do braço ou o que quer que seja? Percebam, a empresa nem tem um produto ainda, mas já está coletando informações de vocês que vão ser úteis, porque ela no mínimo ela já está coletando, tendo uma base de dados de possíveis clientes, né? Então pode ser, a gente pode envolver o cliente na concepção do produto, a gente pode envolver o cliente no desenvolvimento do produto. Desenvolvimento vem depois da concepção, tá? Concepção é onde você está lá tendo as primeiras ideias sobre o que você vai fazer. O desenvolvimento é a hora onde você já está filtrando essas ideias e transformando essas ideias, esses sonhos, em algo que é possível fazer na realidade. Tá? Você pode envolver o cliente, onde mais?
essas duas etapas aí já garante uma vantagem de tempo de acesso. Ele começa a fazer com que o tempo até a aceitação possa ocorrer em paralelo com o tempo até o mercado. Eu queria perguntar aqui, talvez para aqueles que ainda estejam com alguma dificuldade de entender essa possibilidade de fazer as duas coisas em paralelo, já aconteceu de vocês chegarem, por exemplo, no supermercado um dia e perceberem, nossa, esse produto aqui eu nunca vi. O que é isso? Gente, nunca tinha visto esse produto. E eu vou dizer, às vezes aquele produto está na prateleira já há 2 anos. Só que foi a hora que por algum motivo o teu olho bateu ali, você viu, e daí você vai lá pegar aquele produto, ler as características dele, né? Ver para que ele, né? Qual é o público-alvo que ele quer atender, enfim, é ali que você vai começar a entender aquele produto, tá? Note, isso nesse caso significa que o produto chegou ao mercado e depois de chegar ao mercado ele precisou de um tempo até ser percebido e aceito pelos clientes. O que a gente está propondo aqui já desde o McKenna estava propondo há 30 anos atrás, e eu diria, tem muita gente que não faz isso até hoje, por isso que ele tem que continuar falando que é fundamento. Né? Eu tenho que fazer com que o cliente saiba do meu produto antes dele chegar, de preferência. Não é obrigatório, mas se eu fizer isso, eu torno o caminho muito mais rápido e mais fácil. Tá? De que forma sistemas de informação permitem que se abandone a mentalidade do broadcast? Bom, primeiro, o que significa broadcast em inglês? Quem que são os bons de inglês aí? O que significa broadcasting? Transmissão, tá? Transmissão acontece como? De um transmissor para receptores. Podia ser de um transmissor para um receptor só, mas tradicionalmente, quer dizer, se a gente for pensar assim no rádio, na televisão, o broadcasting é sempre um transmissor para muitos receptores. É uma comunicação unidirecional. Quer dizer, é uma comunicação bem manca, né? Porque, no fim das contas, nem sei se dá para dizer que é uma comunicação. Bom, é uma comunicação porque, de fato, quem está transmitindo tem uma ideia e ele tenta fazer essa ideia entrar na cabeça de quem está recebendo. E pode ser que seja bem sucedido ou não. Tá? Um exemplo de broadcasting, por exemplo, feito por empresas até hoje. Chega lá no horário do Jornal Nacional, que supostamente é o horário de maior audiência da Rede Globo nos lares brasileiros. E aí naqueles 30 segundos entre uma sessão do jornal e outra, aparece uma propaganda de, sei lá, no fabricante de carros, né, mostrando lá o seu carro, andando, o seu carro muito bonito, passeando numa praia legal, né? Enfim, o que é que eles queiram, o que é que eles imaginam que vai motivar uma conexão entre o consumidor. Mas note, eles estão bombardeando a gente com aquela informação, não sabem, na realidade não sabem nada, não sabem nem se a gente não saiu para fazer o xixi, né? Espera que a gente esteja ali na frente, espera que a gente esteja gostando, espera que aquilo ali surta algum efeito. O McKenna diz, com a internet a gente pode fazer muito mais que isso. Né? A gente sabe se a pessoa está ali na frente, pelo menos mais do que no broadcasting, né? Tem várias formas de você, por exemplo, você ter na tela grande, né? Eu consigo saber, às vezes a pessoa está lendo lá uma tela aqui, eu não sei se vocês têm essa mania de quando estão lendo, às vezes passear com o cursor ali. Mas o simples fato de ter um cursor mexendo numa tela já significa ter um usuário ali na frente que, enfim, que está ali na frente, tá? Ninguém deixa um robozinho mexendo ou melhor, hoje em dia tudo é possível, mas na maior parte dos casos, se tem um mouse mexendo, é um ser humano. Aliás, hoje em dia daria até para você descobrir, se não for um ser humano, dá para você descobrir também, né? Porque você sabe que aquelas senhas de banco que pedem para você sair clicando em cima de numerozinhos, uma das coisas que eles verificam lá, para saber se você é humano, é se na hora que você passa de um númerozinho para o outro, você está indo numa linha absolutamente reta, ou se você está indo numa linha aleatória. A nossa mão faz a gente não consegue, né, usando o mouse, fazer uma linha absolutamente reta. Se você for absolutamente reta, ou se for já uma reta forjada, quer dizer, um monte de dentinho, ele diz, não, isso aqui não é humano. Ele já consegue por ali já perceber que tem que barrar essa tentativa de invasão. Então, hoje a gente tem, né, muita
nos nossos meios eletrônicos, notem que isso tudo é diferente do broadcasting já. Porque eu estou fazendo, né, eu posso até ter enviado uma mensagem, mas agora eu estou interagindo com cada uma daquelas telinhas e vendo como cada uma daquelas telinhas reage à mensagem que eu mandei. Daí vocês vão dizer, puxa, mas se são milhões de telinhas, como é que eu faço isso? Bom, quando a gente pensa em tecnologia, lidar com uma tela ou lidar com 1 milhão de telas, é só você ter um pouquinho mais de capacidade ou bem mais capacidade de processamento, né? Mas notem, é processamento eletrônico, que custa muito barato comparado com o tempo de pessoas. Então, quando vamos pensar lá de novo, quando a empresa, a fabricante de carros faz uma propaganda no Jornal Nacional e pagava, hoje não paga mais tanto, tá? Pagava uma fortuna por aqueles 30 segundos. Aliás, esse é até um dos motivos pelos quais hoje a TV tradicional tem tanta dificuldade de se sustentar, e porque inclusive o noticiário delas precisa ser visto com muita suspeita, porque está sobrando pouco patrocinador para elas. Em geral, o governo, né? Então, quando o governo começa a ser a principal fonte de receita para uma empresa dessas, suspeitem que pode haver viés, né? E aí é um espaço importante até das outras formas eletrônicas que nós temos hoje de comunicação, para a gente procurar ver onde que existe diferença entre aquilo que está sendo dito no veículo que está se transformando num veículo oficial, muitas vezes, e o que está sendo dito em outros veículos que não tem mais credibilidade, né, de forma alguma, né, aliás, que a gente deve suspeitar deles da mesma forma, mas que pelo menos não estão dependentes dessa financiação. Mas para voltar lá no que aconteceu lá atrás, a empresa pagava, né, uma fortuna por aquilo, e aí no dia seguinte ia lá monitorar quantos carros a mais ela tinha vendido, né? E tudo que ela conseguia ver, até a dificuldade de conseguir avaliar exatamente quanto que valia aquela inserção no Jornal Nacional, é porque, de fato, o cara tinha gente que ia comprar no dia seguinte, tinha gente que só ia comprar dali a 1 ano, mas ainda assim foi sensibilizada por aquela propaganda, mas você não tinha controle. Os nossos meios eletrônicos permitem muito mais controle sobre como as pessoas estão interagindo com a nossa mensagem. Dá para você saber em segundos se uma iniciativa deu ou vai dar certo, ou se ela foi um completo fracasso. Hoje, inclusive na internet, o pessoal fala em uma determinada iniciativa flopou. Por que dá para você descobrir se flopou ou não flopou? Porque é muito rápido. Aliás, dá para você descobrir, inclusive, se vai flopar. Porque se nos primeiros segundos de exposição, né, na internet já não causou algum tipo de reação que possa ser medido estatisticamente, que possa antecipar o que vai acontecer nas próximas horas, dias ou meses, a gente já sabe, não rolou. Tá? Então notem, isso aí está mudando muito rápido, precisa ser percebido, mas precisa inclusive incluir muita preocupação ética em como que a gente vai trabalhar com isso, porque nós estamos, a partir do momento que a gente consegue eletronicamente conversar, e de fato aqui agora é conversar, porque antes o broadcast era numa direção só. Agora a gente estabelece esse talvez seja tem algumas coisas muito chaves lá no texto do McKenna. Talvez a ideia principal do artigo dele seja, agora, há 30 anos atrás, a gente já consegue estabelecer um diálogo com o nosso interlocutor, com o nosso cliente. E estabelecer um diálogo significa agora a comunicação de mão dupla. E essa comunicação de mão dupla é muito rica. Porque, de novo, quando o cliente devolve para você alguma informação, essa informação pode e vai ser usada para suas próximas tomadas de decisão. E notem que o meio eletrônico é muito rico porque, por exemplo, uma loja de sapatos. Vamos antes para a loja de sapatos física. Tá? Vocês querem comprar aí um sapato para ir no aniversário, vocês querem um sapato social, de couro, sei lá, né? Ou sei lá, vamos mais no que vocês estão mais propensos a comprar. Você quer comprar um tênis da Nike
né, de jogador de basquete. E aí você chega ali aqui no shopping Estação, onde que a gente pode, qual é a loja que a gente pode procurar um tênis desse tipo? Na Centauro. Você chega lá na Centauro, pense vocês saindo daqui, indo lá na Centauro, e você vai olhar, você olha para aquelas prateleiras, e de repente você vê lá, puxa, até tem uns tênis da Nike, de basquete. Cara, mas o tênis sei lá, é roxo, eu não gosto. Eu queria um tênis amarelo. O que você faz? Você sai da loja e vai procurar em outro lugar. E qual foi a informação que você deixou na loja? Um cliente que entra na loja, procura, mexe em vários tênis, às vezes até põe no pé, mas ele gostou do tênis, mas está apertado. Ou ele gostou do tênis, mas não tem o número dele. Ele sai da loja, vai procurar em outro lugar, e qual foi a informação que ele deixou? Qual foi o diálogo que ele construiu? Gente, vamos lá. Qual é o diálogo aquele diálogo que pode levar a tomar uma decisão para melhorar os negócios da empresa no futuro? Não ficou nada, né? Tudo bem, se o vendedor for um cara bom, e se a empresa tiver algum sistema, ele pode pelo menos dizer lá, olha, tá faltando, o cara que veio aqui, ele provou o tênis número 42, ele queria o 42, só tinha o 41, ele achou apertado e não levou. Talvez essa informação ele possa colocar, tá faltando o número 42, talvez ele possa pôr isso no sistema e de repente a empresa, né? Mas mais que isso, ele vai fazer isso se ele tiver muita boa vontade. Tá? Provavelmente ele vai dizer, não tinha, até eu não sou o gerente, não sou o responsável por abastecer essa loja, os caras são mané lá, né? Não estão fazendo o negócio direito. Ele pode até ficar bravo que ele não conseguiu fazer a venda dele, mas pode ser que essa informação seja totalmente perdida. Agora, se você entrar não sei se a Centauro tem venda online? Tem. Se você entrar, vamos dizer, lá na Centauro Online e for lá procurar, já começar procurando, a hora que você escreveu lá tênis de basquete, você já passou uma informação para eles do que você está procurando. Aí você vai lá no modelo que você quer, fica lá um tempo, olha, não sei o que, e depois você não compra, tá? Ainda assim, pelo menos, eles conseguem inferir algumas coisas. Tá? Eles sabem até onde você foi, o que você viu, né? O quanto você estava disposto, às vezes por olhar vários modelos. Tá? Uns anos atrás eu fazia uma brincadeira com os alunos aqui, somos até dessa disciplina aqui mesmo. Tá? A gente chegava assim e num determinado dia de aula, quando a gente ia discutir intimidade virtual, eu pegava assim 5 alunos a esmo ali na entrada da sala e digo, olha, eu vou colocar você numa loja eletrônica dessa para fazer uma compra. Você vai comprar, era no tempo ainda das máquinas fotográficas digitais, que hoje a gente quase não... Aliás, agora quando o povo vai atrás de máquina fotográfica digital, esses dias meu filho estava querendo comprar uma, eu falei, pra quê? Ah, não, é porque como é que chama? É retrô. Olha, quando a máquina digital, máquina eletrônica, máquina fotográfica digital ficou retrô, para mim retrô seria máquina de filme, né? Mas não é retrô. Eu falei, pô, mas você sabe que hoje você vai conseguir tirar uma foto de melhor qualidade com o teu celular do que com uma máquina dessa. Não, mas é só para justamente que é bacana, né? Mas enfim, no tempo que não era retrô ainda, né? Eu chegava lá e dizia para um aluno assim, olha, você quer comprar a máquina modelo, sei lá, a máquina da Sony, modelo tal, e você vai entrar ali no Submarino, ou enfim, e você vai, no Mercado Livre, onde for, você vai procurar. Mercado Livre é diferente, porque eu pedia para uma loja específica para o Mercado Livre, como são vários vendedores ali dentro, aí dá para você ficar ainda, procurar um modelo, mas daí eu ficar pulando de um lado para o outro, né? Mas nota que mesmo que fosse Mercado Livre hoje, se dentro do Mercado Livre alguém está procurando o mesmo item e entrando em vários fornecedores, o Mercado Livre tem uma informação importante. O cara quer comprar esse item de qualquer forma. Se ele quiser colocar uma lógica mais agressiva por trás dessa construção de diálogo, ele pode perceber que você já entrou em 3 ou 4, né, diferentes fornecedores ali procurando aquele produto. Ele pode, por exemplo, perguntar para você, você quer que eu te avise quando esse produto aí, eu estou vendo que você está procurando, mas está procurando, não decidiu por causa do preço, você quer que eu te avise quando cair 5% o valor desse produto? Porque daí depois o Mercado Livre pode inclusive fazer um negócio, não sei se eles fazem isso, tá? Acho que não, no Mercado Livre eu nunca vi o que lá na década de 90 não sei, mas eu lembro disso em 2002, e lembro de 2002 porque era o tempo que eu morava nos Estados Unidos, e eles tinham, lojas eletrônicas tinham o que eles chamavam de Drop Price Alert, alerta de queda de preço.
principalmente para itens eletrônicos, que eles sabiam que de tempos em tempos, né, surgia uma nova versão do produto, então o anterior era colocado com desconto. Ele disse assim, ele perguntava para você, ele notava que você estava lá, estava namorando o produto, mas não ia comprar, ele botava lá um pop-up na tela lá do drop price drop alert. Tá? Price drop alert. E aí com aquele, você chegava lá, você colocava o teu e-mail, o teu telefone e dizia para ele, olha, quando cair o valor desse produto aqui em X%, eu quero ser avisado. Eu lembro, inclusive, porque eu lembro bem disso aí em 2002. Gente, nós estamos falando de coisa aqui que, né, dá para fazer hoje, mas... aliás, as empresas deviam fazer essas coisas hoje, né? Mas já tinha gente fazendo em 2002, né? Eu lembro disso que eu entrei até para ver de novo, eu queria comprar uma máquina fotográfica eletrônica na época e coloquei lá, entrei lá, veio esse price drop alert, né? E eu coloquei, eu quero que a máquina estava sendo vendida ali por, sei lá, $500, eu coloquei $450. Quantos meses vocês acham que eu demorei até que chegasse um e-mail me contando que eles tinham encontrado aquela máquina por $450? 10 segundos. 10 segundos foi o tempo que eu saí dali, não sei quanto foi, mas foi. Eu saí dali, a hora que fui consultar o meu e-mail em seguida, eles já disseram, olha, Alexandre, intimidade virtual com o cliente, né? Como você é um cliente que está sempre lá comprando coisa na nossa loja, balela porque eu não tinha, né? Enfim, mas esse é papo de vendedor, né? A gente conseguiu aqui viabilizar a venda daquela máquina que está lá no site anunciada por $520, ele conseguiu viabilizar a venda para você por $450 se você comprar na próxima meia hora. Como eu já era meio cabreiro com essas coisas, né, eu falei, bom, então, já que ele aceitou 450, deixa eu ver lá se ele vai aceitar por 400. Né? Aí eu botei 400, não veio e-mail de volta. Né? Meu entendimento, e daí eu comprei por 450. Tá? De repente talvez eu tivesse que ter descido de 450 para 425, né? Não. Enfim, nota que eu estava fazendo uma barganha ali, né? Olha, para quem disse, e tem autor que diz que não dá para fazer barganha eletronicamente. Claro que dá. Isso ali era uma forma de fazer barganha, né? Ele basicamente me perguntou, você quer pagar quanto? Estabeleceu ali uma negociação. No estilo daquela que eu acho que eu já falei para vocês numa aula anterior lá, que quando eu estava na Turquia lá, eu tive que estabelecer lá com o vendedor do bully lá, que eu queria dar de presente para minha esposa, porque ele ficou ofendido com o fato de que eu aceitei o preço inicial, né? Bom, empresas aqui ocidentais não ficam ofendidas se você aceitar o preço de face. Mas elas também podem se beneficiar do seguinte, olha, se o Alexandre quer comprar por $520, e se tem alguém lá que está mais relutante de comprar por $520, talvez eu possa oferecer para esse outro, o Alexandre compra por 520, ele está satisfeito e comprou, né? E para esse outro eu vou vender, eu tenho que vender pela cara do freguês aqui, né? Se ele não está disposto a pagar 520, quanto que ele quer pagar? Eu ponho lá um price drop alert, ele vai me dizer por quanto ele quer comprar e eu avalio se aquilo lá se ainda está acima do meu custo, talvez valha a pena eu vender. Eu não vou querer fazer isso de uma forma escandalosa, porque senão depois as pessoas pegam a manha que tudo dá para regatear, né? Mas, em alguns casos, principalmente em itens eletrônicos, talvez dê para fazer isso com 10% da circunstância. Enfim, notem que tem formas diferentes de atuar eletronicamente, ou às vezes até tem formas de atuar eletronicamente que inclusive repetem o que acontecia no mundo físico e que muita gente acha que não dá para fazer no mundo virtual. Desde lá de trás, né? Mas note que tudo depende desse diálogo, que é um diálogo entre o sistema da empresa e nós, usuários lá do outro lado, nós consumidores. Então, de um lado tem um sistema, do outro lado tem um humano. Há 30 anos atrás, isso aí já era bem desequilibrado. Apesar de lá, eu digo, o meu texto aqui de 2002 ainda tinha muito menos preocupação, essas preocupações éticas que eu tenho hoje, até onde a gente pode e deve ir com a exploração dos nossos sistemas eletrônicos, né? Mas já a gente tinha essas possibilidades, né? Hoje a gente consegue
muito mais longe nisso ainda do que a gente já conseguia ir naquela época. Então, sempre pensem nessa leitura pelo menos desses 2 capítulos aqui, pensem, hoje o mundo já é muito diferente, embora as regras continuem sendo as mesmas. Se eu estabelecer um diálogo, eu consigo um diálogo entre os meus sistemas como empresa e o usuário do outro lado, eu consigo um tremendo benefício, porque os meus sistemas têm todo o histórico de compra dele. Aliás, tem empresa que conhecem a gente como consumidor melhor que a gente. Por isso até essa minha preocupação aí com essa questão de mais ética, né? Os sistemas das empresas estão começando a conhecer a gente melhor que a gente mesmo. Eu lembro que uma vez, uma dessas lojas foi tão competente que ela conseguiu me vender às 5 horas da manhã uma panela de 200 litros para eu fazer cerveja. Às 5 horas da manhã eu não penso muito, né? Mas eu tinha acordado que tinha que ler uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não sei o que era lá. E antes de eu começar a ler, me apareceu esse negócio. Era uma empresa na Itália. Eu às 5 horas da manhã só consegui pensar eu não tinha nenhum lugar para comprar e deixar lá na Itália, mas eu tenho um irmão que mora na Espanha. Daí eles se entregavam na Espanha, o frete, acho que nem lembro se o frete era de graça. O frete não era de graça para uma panela de 200, mas enfim. O negócio foi bom, me parecia bom. Mandei entregar na Espanha. Por que eles conseguiram me vender aquilo? Porque eles sabiam que eu comprava como cervejeiro artesanal. Eu já tinha comprado panela de 50, aquela é uma panela de 200 litros, eu já tinha comprado panela de 50 litros, eu comprava ingredientes e tudo, comprava inclusive eu tinha comprado ingredientes deles lá da Itália, uma vez que eu tinha ido dar aula na França, e daí pedi para eles entregarem na França, e eles me pegaram de jeito. Às 5 horas da manhã eu comprei aquela panela, eu sei que 10 dias depois, meu irmão me liga, você é louco? Você mandou entregar uma panela aqui em casa? Eu falei, você até esqueci de te avisar. Ele, pois é, o porteiro lá me disse que era para, né, que tinha chegado uma panela. Eu falei, pode mandar subir. Ele falou, não, você não entende, a panela está em cima de um pallet. Aqui eu tenho que pensar como é que nós vamos botar isso para dentro. Resultado, ele até conseguiu, a panela não é assim tão pesada, ela de fato cheia em cima de um pallet, né? Mas ela devia pesar só uns 30 quilos, nem é tão pesada assim. Mas ele teve que ir lá ajudar no fim das coisas, o porteiro para colocar para dentro do elevador e tudo mais. E quando ele chegou no andar dele, ela não passava na porta. Ele teve que tirar o caixilho da porta para colocar a panela para dentro. Porque eu ia chegar lá, eu ia dar uma aula numa universidade lá na Espanha também, dali um mês. E dali um mês eu supostamente ia buscar aquela panela, né? Então ele teve que desmontar a casa dele para botar a panela para dentro. E daí quando eu cheguei lá um mês depois, eu falei assim para ele, cara, vou ter que pedir um segundo favor agora, né? Você vai ter que dar um jeito já que você mora aqui, você conhece, eu vou ter que botar essa panela dentro de alguma coisa que eu possa levar lá na TAM e dizer, despacha aí pra mim, né? No fim das contas, eu consegui despachar aquilo lá só por 100 euros. A panela custou 200 euros, eu consegui despachar a panela por 100 euros pro Brasil, e não foi por excesso de peso, ela tava, naquele tempo as malas eram 32 quilos, então quando ela tinha 30, mais o fato de que eu tinha colocado um monte de cueca e roupa suja lá dentro, né, porque afinal de contas eu tinha que trazer minhas coisas de volta, ela virou ele fez uma sacolona lá, e eu trouxe aquilo lá, então veio dentro do peso, mas ela tinha, quando somava, a companhia aérea tem um negócio também que ela mede a tua bagagem e soma as 3 dimensões dela, se passar de X metros lá, você paga extra também. Então eu paguei extra não por causa do peso, mas por causa do tamanho. Mas tudo que eu quero dizer aqui para vocês os caras me conheciam tão bem que eles sabiam que conseguiam às 5 horas da manhã, eles iam conseguir me engrupir para comprar uma panela de 200 litros sem pensar direito, né? Não me arrependo, até hoje eu uso essa panela para fazer cerveja, mas ela só aconteceu porque eles tinham os sistemas deles trabalhando contra a minha, né, contra o meu cérebro só. Há 20 anos atrás isso aí eram sistemas trabalhando contra o nosso cérebro. Os sistemas eles podiam muito mais que o nosso cérebro, né? Em outras palavras, essa negociação já faz tempo que ela é desequilibrada, né? Eles sabem do que a gente gosta, do que a gente não gosta, de quanto ele está disposto a pagar. Os sistemas podem e vendem de acordo com a cara do freguês, tá? O que vai aparecer na minha tela vai ser em termos de valor, pode e vai ser, se a empresa conseguir fazer diferente do que aparece na tela de qualquer um de vocês, né? Até porque, de novo, essa é uma característica da venda online, né? Diferente de uma loja que tem que colocar uma etiqueta na vitrine, o preço, a loja online está colocando uma etiqueta na vitrine com o preço, mas é só para você aquela vitrine. Qualquer outra pessoa pode estar vendo um preço diferente, né?
E possivelmente, dependendo de novo, de como de como seja a estratégia de venda dessas empresas, provavelmente cada um vai estar vendo um preço diferente. É claro, eles não vão dizer que estão vendendo de acordo com a cara do cliente, mas eles vão estar, sempre que estiverem te vendendo por um preço menor do que aquele que está, o preço de face, ele está dizendo, eu estou te dando um desconto em função do que quer que seja. Né? Isso vale também, professor, para o dispositivo que você usa. Durante muito tempo, consultar pela internet uma passagem era um preço diferente de consultar pelo E desktop. tenta consultar por um celular da Apple para ver se você não vai pagar mais caro. Tá? Quem são os donos de Apple aí? Estou brincando aqui, daqui a pouco a Apple vai né, esse meu vídeo vai ficar lá online, lá, e a Apple vai dizer assim, você está dizendo, mas até isso eu diria assim, aqui no Brasil, vamos dizer que os usuários de Apple têm fama de ser mais, não vou dizer de mais perdulários com o dinheiro deles, mas assim, de ter mais dinheiro para gastar, quem tem mais dinheiro no bolso tem mais facilidade de pagar mais caro. Vocês não acham isso? Eu, pelo menos comigo, sempre acontece. Agora a gente já não anda mais com dinheiro no bolso, mas quando eu andava com dinheiro no bolso, se eu tivesse com mais dinheiro, era mais fácil de gastar. E também, muitas vezes assim na vida, quando eu fiz um negócio que eu ganhei mais dinheiro, dinheiro que entra fácil, sai fácil. Esse é o ditado, né? Dá para ficar vendo. Qual é o aparelho que o cara está usando? Ele está usando um celularzinho, chinfrim lá de 2015. Não, isso aí não adianta ficar puxando muito do preço, porque não, né, ele é muito sensível ao preço. Se ele não trocou o celular dele é porque né, ele não tem muita grana para fazer isso. Em outras palavras, se vocês quiserem fazer bons negócios, talvez valha a pena ter um celular velho. Estou brincando, de novo, não sei qual é o algoritmo que está lá dentro da máquina de quem está vendendo. Mas estou dizendo, todas as possibilidades estão lá nessa intimidade virtual com cada cliente individual, porque para cada um eu posso estabelecer um negócio distinto, certo? E no fim das contas, o que é legal, o que é justo do ponto de vista comercial? Para compras e vendas, basicamente os dois lados têm que estar satisfeitos. Se eu estou vendendo por X e o meu cliente está disposto a comprar aquele cliente está disposto a comprar por X, tem algo de errado nisso? Tem algo de errado em vender para cada cliente vamos dizer, pela cara do freguês? Eu quero que vocês digam, claro que tem. Eu pelo menos me sinto ultrajado quando eu descubro que estão querendo cobrar de mim mais caro do que cobrar contra o Código de Defesa do Consumidor fazer isso, inclusive. Tem que... Não, acho que não. Não, quando você tem um produto, aí você quer vender para alguém por um preço diferente, assim, tipo, isso é contra a lei. Você não pode... Tem que ter um preço lá... Você tem certeza disso, mano? Tem, pô. Procura aí pra ver se... Porque eu acho que não. Eu acho que não pode. Por exemplo... Aquela lógica que desce e eu sou branco e outra pessoa de pele escura, e daí ela é pessoa de pele escura e daí cobrar mais caro. Não pode fazer isso. Não pode fazer... Precisa dizer assim, você não pode fazer discriminação. De novo, nós vivemos num mundo que hoje em dia eu já não sei mais nem o que é discriminar, o que não é discriminar. Mas eu concordo que se você for dizendo é discriminação, mas negócios... Bom, primeiro, quando é que alguém colocou pela primeira vez um preço numa vitrine? Eu posso estar, de novo, eu não sei se é no comecinho dos anos 1800, acho que é no comecinho dos anos 1800, comecinho dos anos 1800, eu acho, não tenho certeza. Mas pelo menos a história que eu li em algum momento foi de que um vendedor de tecidos de Nova York, que até hoje é um lugar onde, vamos dizer, é um grande centro de venda de tecidos no mundo, né? Tem ruas lá de Manhattan que são especializadas só em vender tecidos. Na realidade, estou falando de 15, 20 anos atrás, então não sei se ainda é assim. Mas um cara em algum momento resolveu colocar o preço numa etiqueta para dizer assim, gente, eu não quero ter aquele problema que o Alexandre teve lá na Turquia, tem que ficar negociando, sabe? Eu perco muito tempo com isso, então eu prefiro, vou colocar um preço aqui e ninguém discute. Mas foi a partir dali, nós estamos falando desse negócio de preço fixo para todo mundo, é uma coisa relativamente nova. Tá? Não é assim, vai para o mercado persa, né, o mercado... Não, é de acordo com a cara do freguês. E nós começamos a achar que é ruim o de acordo com a cara do freguês, porque a gente pensa nisso. Mas qual que é a diferença? Mas, de novo, do ponto de vista de uma mera transação comercial, se o vendedor está satisfeito e o comprador está satisfeito, o negócio está selado. Tá?
Então não sei, Marco, conseguiu achar alguma coisa? Eu sei que às vezes não é tão fácil. Você pode vender por preços diferentes, mas dependendo de algumas coisas. Você não pode chegar numa pessoa e falar que vai vender para ela por um preço para você vender por outro, assim. É basicamente isso. Assim, eu não posso chegar aqui, né, para duas pessoas, vamos lá, para você custa tanto e para ele custa tanto. Você pode só alterar o Esse preço é o do mesmo produto, né? Daí isso é discriminação. Sim, mas eu não posso dizer assim, para você custa tanto, mas para você custa tanto. Você sabendo o que eu propus para ele, tá? Mas se eu propor para você, olha, esse produto aqui eu te vendo por 500. Aqui, ó, E para ele, olha, para você, não é para você, esse produto custa 600. Esse produto custa 400. Você pode mudar isso só se for a forma de pagamento diferente, você pode dar um pequeno desconto. Você achou a lei aí? Tá? O que ele fala? Lê lá pra gente. Aqui, ó, você pode fazer isso em situações de promoções, então, mas mesmo assim... Então, pronto, promoções já resolvi o problema, né? Mas você vai fazer uma promoção para uma pessoa? Não posso? Você pode fazer para alguns específicos. Mas continua sendo muito estranho isso. É tipo fazer promoção para vidas mulheres. E só as mulheres são pedidas pela promoção. Às vezes você faz a primeira Você não tem promoção no dia... Pô, não tem uma promoção que sei lá, que estudante paga meia no cinema, por exemplo? Você não pode olhar para a cara de alguém e falar, você vai pagar menos. Isso realmente. Não, sim, mas é que eu entendo, olhar pra cara significa de fato, é uma coisa muito, assim, é olhar pra cara da pessoa, tá? Mas pense, eletronicamente eu não estou olhando pra cara de ninguém, estou oferecendo para cada um, eu posso oferecer um preço diferente para cada um e posso inclusive dizer, é a promoção que eu criei agora, tá? Mas sabe, não é pra você, é pra quem acessou o meu site, né, nesse segundo. Foi você, olha que coincidência. E para ele, eu estou dizendo, além de tudo, é praticamente impossível de você brigar com isso, percebem? Eu não quero discutir se o que é ético ou não é ético aqui, porque o que é ético ou não é ético é uma construção social. Tá? Em geral, nós, hoje em dia, a nossa sociedade gosta daquela ideia. Aliás, eu, por exemplo, não entro numa loja física, principalmente se tiver cara de loja cara, e eu me interesso por um produto, mas não tenho preço ali, eu não entro. Porque eu sempre, por algum motivo, eu sempre acho que para mim vão vender mais caro. Eu acho que eu tenho cara de otário. Ah, eu sou convicto disso. Minha esposa, se eu entrar aí, aliás, Professor, vocês tem cara de... de otário rico, então. Pode ser, mas enfim, o que quer que seja, eu tenho cara de quem vai pagar mais. Minha esposa sempre consegue um negócio melhor se for assim, numa situação dessas de que eu estou chamando aqui pela cara do cliente. Mas percebem que eletronicamente é muito mais... Aliás, preparem-se. Você sabe como é que vai ser supermercado nos próximos anos? Isso eu posso dizer. Talvez não demore nem 5 anos para isso acontecer. Quando eu tinha a idade de vocês, todo produto no mercado, a legislação exigia. O produto tinha que ter o carimbo do preço nele. Isso aí acabou só porque o Brasil tinha uma inflação tão louca em determinado período, que tinha mais gente contratada no supermercado para ficar mudando, arrancando etiqueta velha e colocando etiqueta nova, do que qualquer outra coisa. Tá? Hoje, os mercados têm o preço aonde? Na prateleira. Né? Não tem no produto mais. É bem mais fácil mudar o preço de um dia para o outro, ou até de uma hora para outra. Na hora do almoço, sei lá, comida custa mais caro. Chega lá, o vendedor põe lá os preços, de tarde, não, agora de tarde já custa mais barato. Tá? É mais fácil, é só eu trocar uma etiqueta, não preciso trocar a etiqueta em 50 produtos que estão ali expostos. Agora, o que as nossas tecnologias permitem? Já hoje já permite isso, né? Eu não vi nenhum supermercado que faça isso ainda, mas aliás, já hoje eu estou dizendo, já faz 30 anos que isso é possível tecnicamente. Você entra no supermercado, você tem um leitor de... teu celular, pode usar até o teu dispositivo, porque o teu celular é um leitor de código de barras ou QR Code que vai estar no produto. Você clica no produto e põe no teu carrinho. E vai aparecer um preço para você. O que vai te garantir que aquele preço é o mesmo para o resto do mundo? Tudo bem, o Marco está dizendo a lei vai garantir, não, mas aqui, se naquela hora ali, a empresa sempre vai poder dizer, não, mas naquele momento eu resolvi fazer uma promoção. Não é pela cara do freguês, é pelo histórico do freguês. Vou dizer, essa promoção é para clientes que já compraram esse produto 20 vezes antes. Aí eu vendo mais barato. Ou pode ser o contrário. Essa promoção, ao contrário, é para quem já comprou 20 vezes. Se ele já comprou 20 vezes, eu já sei que ele compra de qualquer jeito. Então para ele custa mais caro. Como o preço não vai estar mais nem na prateleira, se o preço não vai estar mais nem na prateleira, como é que você vai dizer que você está sendo discriminado?
Não, e cada um vai ter a sua, sabe, cada um de nós vai ter o negócio que foi ajustado para ele. As empresas vão dizer que isso é para aumentar a conveniência do cliente. Ela pode ser para, por exemplo, argumentar que te deu um desconto no produto que você nunca consumiu, justamente porque ela quer que você perceba, lembra aquela questão lá de tempo até o mercado? Ela quer reduzir ela viu que você não percebeu aquele produto ainda, então ela quer te dar uma chance de consumir. Daí ela vende aquele produto com um desconto para você conhecer o produto. Isso pode ser uma estratégia. Ou ela pode dizer assim, não, eu vendo barato esse produto para essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa toda semana compra esse produto e eu quero que esse cliente venha aqui, porque eu sei que ao comprar esse produto ele também vai comprar outras coisas. Então esse aqui, ele vem aqui porque sabe que tem e que é barato para ele. Mas ele acaba comprando outras coisas que eu não ganhei aqui, ganho lá. Mas percebe que tudo isso vai ficando assim, é o nosso cérebro aqui, nosso cérebro ou nosso coração tomando decisões de compra e de consumo contra, não sei se contra, mas enfim, do outro lado, um sistema que tem informações da nossa vida toda, da vida de todos os outros clientes e que está em função do jogo, né, trabalhando lá com o algoritmo para decidir qual vai ser o melhor negócio com essa pessoa. Esse melhor negócio, as empresas vão sempre dizer assim, eu vou sempre tentar priorizar a conveniência do cliente. Mas será? Empresas priorizam, o que eu sei que toda empresa prioriza é a sua sobrevivência no mercado. A lucratividade, se ela não tiver lucratividade, sem nenhum demérito aqui, a lucratividade, ela tem que dar lucro mesmo. Ela foi criada para isso. Mas quando ela diz que todos esses sistemas estão sendo colocados para melhorar a experiência do cliente, sejamos pelo menos um pouco críticos. Tá? Não é necessariamente a experiência do cliente que está sendo melhorada em todas essas circunstâncias. Tá? Muitas vezes ela tá se aproveitando justamente do conhecimento que ela tem naquele cliente para oferecer para ele algo que ele vai achar que vale a pena, ele como cliente vai achar que vai valer a pena e que vai ser muito, muito interessante para a empresa também. Tá? Então, por isso tudo nós temos que, de fato, já gerou polêmica ética aqui. Deixa eu contar uma outra situação também, fato. A IBM, isso aqui é uma impressora, a IBM tinha uma impressora laser, isso também dessa época lá em 2000, problema de 2000, tá? Mas seguramente isso aí continua acontecendo. A IBM tinha uma impressora que ela fez um estudo de mercado e percebeu que aquela impressora laser, se ela fosse vendida no mercado doméstico, no mercado de usuários, pessoas físicas, aquela impressora poderia ser vendida por $600. Estou falando preço daí, eu estou lembrando o preço da época, tá? Mas ela percebeu que essa mesma impressora era percebida, podia ser vendida no mercado de pessoas jurídicas para empresas por $1.000. E aí o grande dilema da IBM era, o que eu faço? Eu vendo por $1.000 e daí eu tenho um lucro bom, né? Porque afinal de contas o custo dela, supondo que o custo dela fosse menor do que os $600 que ela ia vender para o público doméstico, tá? Então eu tenho um lucro fenomenal aqui de pelo menos, vai lá, $450, $500 sobre as unidades que eu vender, mas eu deixo de vender para todo o mercado doméstico, ou eu vendo por $600 e daí vendo para muito mais gente, porque eu vendo para todo o mercado empresarial e mais o mercado doméstico, mas eu vou ter um lucro aí talvez de $50 por unidade só. Qual que é a melhor opção entre essas duas? Vender por 1.000 e vender menos, ou vender por 600 e vender mais? O que vocês acham? Claro, vocês vão dizer, é impossível dizer com esses dados, eu preciso de mais dados. Quanto a mais ela vai vender, né? Isso aí a IBM optou por uma terceira via. Ela disse, não, eu quero vender por 1.000 para o mercado empresarial, eu quero vender por 600 para o mercado doméstico, eu quero vender para todo mundo. Foi isso que ela disse. Em outras palavras, Marco, de novo, talvez não passe na legislação brasileira, mas a IBM estava dizendo assim, eu vou vender de acordo com a cara do freguês. O freguês é um cliente pessoa física, 600. Eu vou vender para a empresa, $1.000. Mas daí você podia dizer assim, mas o empresário também não é bobo, né? O empresário vai daí, ele, em vez de comprar na pessoa jurídica, ele vai comprar na pessoa física. Certo? Errado, porque a IBM não é tão inocente assim. Eles pensaram, não, de fato eu tenho que diferenciar esses dois produtos. Sabe o que eles fizeram? A impressora imprimia 15 páginas por minuto. E era isso que o mercado empresarial precisava, pelo menos 15 páginas por minuto.
o mercado doméstico não se importava se ela fosse mais lenta. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a impressora e colocaram um contador, um atrasador, para, em vez de fazer 15 páginas por minuto, fazer só 6 páginas por minuto. E daí eles tinham 2 produtos diferentes. Um mais caro. Qual que é mais caro em termos de custo? O que eu vou vender por 600 ou o que eu vou vender por 1.000? Não. O que eu vou vender por 600 tem um item a mais, ele tem um contador a mais. Tudo bem, contador é um chipzinho, um 555 lá, né, pessoal de eletrônica aí. É um chip muito baratinho. Mas o fato é, a impressora de $600 era mais cara do que a de 1.000, porque ela era exatamente a mesma impressora de 1.000, mas um atrasador para impedir que ela funcionasse mais rápido. E aí, vocês vão me dizer, é ético ou não é ético fazer isso? Mas ela fez. Só desbloquear a impressora. Ela fez e obviamente ela não contou que era isso, né? Depois eventualmente apareceu. Vai ter gente que, como o Vitor, vai dizer assim, eu não acho isso aí, acho sacanagem. O argumento da IBM, do marketing da IBM foi o seguinte, olha, eu viabilizei a venda dessa impressora por 1.000 para o mercado empresarial e por 600 para o mercado doméstico, justamente conseguindo fazer essa segmentação no mercado. Se eu fosse vender só para o mercado empresarial e não pudesse contar com o lucro que eu ia ter no mercado doméstico, talvez eu nem pudesse vender por 1.000, eu teria que vender por 1.050. Porque afinal de contas eu não ia ter outra receita. E por outro lado, se eu estivesse vendendo só por 600, né, toda aquela perda que eu ia ter do mercado empresarial, aqueles $400 que eu estava ganhando ali, eu não ia poder vender por 600, eu ia ter que vender por 600 e, vai lá, 620, 630, o que quer que seja. Em outras palavras, essa era a lógica da IBM. Eu fiz o que tornava mais barato para todo mundo. E aí, o que você responde a isso? De fato, tá? Foi dessa forma que eles pensaram, e foi dessa forma que eles se safaram de, vamos dizer, inclusive de alguma penalidade legal. Lente de contato, tá? Agora não vou citar o nome da empresa, da IBM eu lembro desse caso aí, esse caso está bem, digamos, bem documentado, né? O da lente de contato também deve estar bem documentado, talvez fique mais difícil de achar porque eu não lembro a empresa. Como eu não lembro a empresa, não vou falar o nome dela, tá? Quem que usa lente de contato aí na turma? Alguém usa lente de contato? Ou ninguém admite que usa? Eu usei lente de contato por muito tempo. Lente de contato tem a lente de contato que você tem que tirar todo dia, lavar. E tem uma lente de contato que você pode usar uma semana, um mês, né? Eu lembro que uma vez eu peguei uma dessas que na época era para usar uma semana, eu fiquei 4 meses com ela no olho. Daí meu oftalmologista chegou assim, você quer ficar cego de vez? Você já é meio cegueta, você quer ficar cego de vez? Aí eu parei de usar lente de contato, fiz óculos, porque eu tinha preguiça de, né? Então enquanto ela estava boa no olho lá, eu ia ficando com ela. Mas, enfim, existia um mercado para lente de contato de um dia e para o mercado de lente de contato de uma semana. A lente de contato que você tinha que limpar todo dia era mais barata que a lente de contato de uma semana. Por quê? Porque ela tinha menos valor para o cliente, né? Claro, se eu posso ficar uma semana, eles chamavam de gás permeável, então era uma lente que permitia oxigenação do olho de um jeito que a lente que eu usava lá de um dia, bom, eu usei os dois, mas enfim. Aí o que essa empresa fez? Ela em algum momento ela percebeu que o custo de ter 2 linhas de produção, uma para fazer a linha de lentes de contato de uso diário e outra para fazer a lente de contato de uso semanal, o custo de ter 2 linhas era maior do que simplesmente ter uma linha só e aí simplesmente vender de novo de acordo com a cara do freguês. Se o freguês estava disposto a pagar mais caro, ele levava uma que na etiqueta dizia que ela podia ser usada por uma semana. Se ele era aquele cara que queria, né, que é mais sensível ao custo, ele dizia, não, só tem que trocar tem que lavar todo dia. Tá? E eles vendiam para todos a de uma semana, eles vendiam o produto melhor. De novo, dá para argumentar que alguém está sendo lesado aí? Não, tá cada um pagando de acordo com a cara do freguês. Quem quer pagar menos, paga menos. Quem quer pagar mais, paga mais. Mas esse aí deu ruim, tá? Porque mais do que até o caso da IBM, a IBM de fato ela ainda tinha 2 produtos que ela diferenciou os produtos. Tá? Nesse caso aí, essa empresa estava vendendo, né, o mesmo produto para dois públicos, para um deles ele vendia por um preço, para o outro ele vendia por outro. O argumento deles era, para aquele que comprou o produto de um dia, eu estou entregando um produto melhor, eu só não estou contando para ele. Tá? Notem como tem aspectos éticos complicados aí. Né? Aliás, eu tive um professor lá, um colega meu, ele não foi meu professor, mas foi meu colega lá na Universidade Positivo,
que ele era professor de ética e ele dizia assim, o marketing tem um pacto com o demo. E eu acredito, quando a gente vê a torcida, o quanto tem que se torcer para justificar que uma venda dessa aí é ética. Mas também, de novo, a ética é algo construído, tá? E que é modificado ao longo do tempo. Já foi ético, já foi tão ético você não ter uma etiqueta de preço que causou aquela minha briga não uma briga minha, a briga do vendedor lá da Turquia contra mim, porque eu não questionei o preço que ele estava propondo. Ele queria negociação, né? Então hoje é que nós somos uma sociedade que a princípio prefere o mesmo preço para todo mundo. Então veja quantas questões aqui a gente tem que, né, levar em conta quando está tratando das possibilidades de usar meios eletrônicos. E acho que agora nós temos mais uma questão importante, que eu disse que antes eram sistemas contra o nosso cérebrozinho e o nosso coração, né? Eu comprei minha panelinha lá no coração, não foi no cérebro, mas ou com o coração, não com o cérebro. Mas sempre era um sistema contra... Agora, além de tudo, além de ser esse sistema, é um sistema que continua tendo todos aqueles dados a nosso respeito, mas que agora consegue interagir conosco de uma forma ainda muito mais humana do que no passado. Então a gente vai começar a ter agentes autônomos de IA vendendo pra gente como se fosse gente do outro lado, falando com a gente, né? Como se fosse gente. Então, agora nós ficamos naquela situação que não é broadcasting, é diálogo, mas é um diálogo de uma máquina. Antes era um diálogo de uma máquina, do sistema com milhares ou milhões de usuários. Agora vai ser um diálogo de um sistema com milhares ou milhões de usuários, só que esse sistema ainda vai se comportar como um humano. Ou seja, toda a negociação futura vai ser entre empresas e pessoas, vai ser como se a empresa dispusesse de uma base de vendedores do tamanho do mundo, né? Para cada cliente, se uma empresa tem 1 milhão de clientes, basta ela criar 1 milhão de agentes virtuais para que cada uma dessas pessoas seja atendida de uma forma, a gente aqui tem que chamar de customizada ainda. Mas qual vai ser a diferença entre o customizado e o personalizado, se a gente já não reconhece, não consegue mais estabelecer diferença entre o humano e a inteligência artificial? Pelo menos eu não consigo mais. Tá? Não sei se vocês não conseguem, talvez tenha gente que seja mais sensível do que eu para isso, mas eu não consigo mais. Se eu ouço uma voz de IA, tem aquelas vozes de IA ruins de vídeo do YouTube, que é aquele vídeo que o cara solta um texto lá, né? Mas assim, uma IA bem feita, eu já não noto mais se é humano ou não é. E se eu notar, vai ser assim, dizendo, tá gaguejando muito pouco para ser humano, né? Aí é fácil também, é só fazer a IA gaguejar um pouquinho mais. Tá? Não dá mais para notar. Pelo menos em áudio. Daqui a pouco, e acho que em alguns graus a gente já está começando a notar isso em vídeo também. Então, daqui a pouco a gente vai fazer vídeo chamada com alguém que não é humano. E olha o quanto isso aí fica ainda mais desproporcional do que já é hoje. Porque hoje é o nosso cérebrozinho contra todo o sistema deles. Vai ser o nosso cérebrozinho contra todo o sistema deles, mas ainda parecendo que nós estamos falando com outra pessoa, sensível como a gente, disposta a negociar, né, prazos, valores, o que quer que seja. Tudo para a nossa maior conveniência. Então, muitas questões éticas aí. Não é só aquilo que está incomodando o Marco ali, que está, não sei se ele ainda está lá procurando na lei, lá, mas eu posso garantir, o que quer que esteja escrito na lei, é fácil de você descaracterizar, assim, sabe? Ou melhor, é fácil você dizer, não, porque eu estou fazendo exatamente aquilo. Agora é uma promoção. É a promoção desse minuto. Tá? Não tem como. De novo, nós vivemos em tempos de judiciário estranho. Mas se a gente for pensar assim, legalmente, não tem como uma empresa não se defender e dizer assim, não, mas o que eu estou fazendo ali é absolutamente honesto. De fato, eu fiz uma promoção, mas foi para aquele... Ela nunca vai dizer eu estou vendendo de acordo com a cara do freguês, porque não é culturalmente aceitável nesse momento, nessa nossa sociedade. Mas ela vai encontrar outra forma de justificar isso. E não tem como, pelo menos eu não consigo ver, eu não sou jurista, né, mas eu não consigo ver como alguém não consiga dizer, não, mas de fato, essa promoção eu fiz ali, porque naquele horário, o meu algoritmo dizia que aquele horário aquela uma promoção boa, eu vendi acima do meu custo, então não estou fazendo dumping, não é dumping, não estou interferindo com a concorrência, eu simplesmente estou tentando maximizar o meu lucro de acordo com a minha perspectiva de negócio. Tá?
Que mais? Bom, então acho que já está mais ou menos claro aqui o que é a nossa intimidade virtual com o cliente. Vai lá, mais uma para vocês aí. O que é customização em massa? Laís, você agora é minha escolhida, porque você é quietinha, então agora eu quero te ouvir mais. Eu sei que você sabe. Customização em massa? Isso. É que a base do produto sempre produzido igual, só que você pode personalizar com acessório. Você mexe só com a parte acessória. A diferença da customização para personalização é que na personalização a gente começa do zero para resolver o problema do cliente. A customização a gente começa hoje em dia a gente começa de uma plataforma. Tá? A gente começa de algo que é comum, que vai ser comum para todos os nossos clientes, e a partir dali a gente dá uma mexida no mais acessória, mas que vai ser percebida pelo cliente praticamente como se fosse personalização. Aquilo que eu disse para vocês, a hora que a gente começar a ter vendedor de inteligência artificial falando com a gente como se fosse gente, vai ser muito difícil a gente separar o que é customização do que é personalização. Claro, o vendedor, ali nós estamos falando do aspecto mais comercial, isso vai ser difícil. O próprio produto está cada vez mais difícil a gente perceber, porque muitas vezes produtos que vão ser customizados eles são produzidos na mesma linha de produção, de montagem, e só itens acessórios vão sendo colocados de acordo com a vontade daquele cliente específico. Mas pensem aí, por exemplo, eu não lembro se eu já comentei com vocês daqueles tênis da Nike que fazia um projeto chamado Nike, já falamos, né? Tá? Aquilo é customização em massa. Tá? O produto continua sendo fabricado numa linha de produção. Só que é uma linha de produção em que quem está produzindo ali, quando passa naquele posto de trabalho, ele olha numa telinha e vê, opa, esse aqui tem que colocar um cadarço de tal cor. Então ele tem aqui diversas caixinhas de cadastro, ele pega o cadastro da cor daquele ali. Opa, esse aqui eu tenho que colar aqui embaixo uma sola de borracha, aquele outro é de cor, enfim, Nike vai ser sempre de borracha, mas enfim, é uma borracha branca, naquele outro seria uma borracha escura, cinza, né? Esse aqui é aquela parte que vai o nome gravado lá, ele personalizou isso aqui, vai o nome dele, e daí a hora que está chegando no posto de trabalho dele, está chegando para ele também lá do outro lado, já a etiquetinha gravada para ele só colocar. Então, de fato, o produto é produzido em linha de produção, mas de uma forma, entre aspas, personalizada. O que é coprodução, gente? E de que forma o sistema de informação contribui para... Diga. É o cliente participar da produção também. É o cliente ser envolvido na produção do produto. A coprodução está ficando um negócio tão interessante que nós hoje já temos empresas que já disseram, já cansei desse negócio de coprodução porque isso aqui envolve o meu esforço, né? Eu tenho que trabalhar também, né? Eu quero botar só o cliente para trabalhar para mim. E aí a gente já tem hoje situações em que o cliente produz tudo. Tem situações em que o cliente é o funcionário, enfim, ele faz todas as atividades da cadeia. Se vocês pensarem, por exemplo, nas nossas redes sociais, elas são isso, né? Quem que produz o que elas vendem, o que elas entregam é conteúdo. Quem que produz esse conteúdo? As próprias pessoas que vão consumir. Então, notem que aí não dá nem para dizer que é uma coprodução mais, né? É uma produção pelo próprio consumidor. Tá? O extremo da onde pode chegar com a coprodução. Mas pelo menos a ideia da coprodução é justamente quando eu envolvo o cliente já na produção, eu garanto que aquele produto está sendo produzido já de acordo com o que ele quer. E portanto vai ser mais fácil ele comprar. Aliás, em alguns casos ele já comprou. Tá? Quem fica configurando um tênis da Nike por 1 hora e depois paga $150 lá no cartão de crédito, no fim das contas não gastou só $150, gastou $150 mais o tempo que vale a hora dele, né? Porque ele gastou 1 hora para configurar o tênis, né? Mas ele criou um produto que tem um valor superior aos $150 mais a hora dele, porque senão ele não comprava, né? Então, legal, não lembro teu nome. Vinícius. Vinícius. Vinícius G. B. Pronto.
Ó, vocês sabem que agora eu pus essa listinha que é mais fácil, tem menos gente, né? Mas até uma das coisas que eu tinha que comentar com vocês, que um dia eu tinha que fazer uma aula aí sobre padronização de dados, porque eu juro, a diferença que aparece nos nomes de vocês, de um dos nossos formulários lá para o outro, às vezes eu digo assim, caramba, esse cara muda de nome a cada semana. Eu consigo descobrir quem que é a pessoa, tá? Porque de fato não é assim que ele está mudando de nome, mas às vezes escreve o nome, por isso que eu peço nome completo, e de preferência nome completo soletrado certinho, e de preferência esses dias eu cheguei assim, caramba, tá igual. Por que na hora que eu vou criar minhas tabelas aqui, ele diz que são duas pessoas diferentes? É porque aquele cara que ainda põe o nome dele igualzinho, e daí só de... Não deve ser de sacanagem, né? Deve ser... Ele ainda põe um espacinho lá no final. E daí, com aquele espacinho, gera como se fosse um aluno diferente. Então, toda vez que eu vou fazer gerar aquele meu e-mail customizado ou personalizado? Aquele que vai com as notas de vocês lá. Aquele e-mail é customizado ou é personalizado? Você acha que eu paro para escrever um e-mail para você? Só para você? Você estava com esse sonho? Você acha que 40 alunos, você acha que no sábado de manhã, sério que você acha que no sábado de manhã eu não tenho mais nada que fazer do que pegar assim, gastar, que seja 1 minuto por e-mail, 40 minutos só para mandar um e-mail para Não, mas é que cada e-mail tem informação específica para um aluno, né? Então ele é customizado, não é personalizado. Deixa eu mostrar rapidinho como é que é isso aí para vocês, só para ninguém ficar... Porque essa é a aula de falar disso, né? Customizado ou personalizado, né? Só mostrar aqui, vou dizer, para 40 alunos, vou dizer, dá quase o mesmo trabalho, tá? Porque eu, de fato, eu volto e meia me bato lá, assim, não achem que eu trabalho bastante para fazer a coisa funcionar, tá? Mas pensem que eu faço para 40. Dá o mesmo trabalho fazer para 40 do que dá para fazer para 40 mil. Da minha parte. Eu vou deixar o sisteminha depois trabalhando. Eu só faço isso aqui, ó. Chego aqui no meu... Chego aqui nos meus rascunhos de e-mail. Eu já tenho um aqui, ó, resultados, ó, que eu mandei para vocês da última vez, resultados de avaliação até o dia 16/5, tá? Oi, alguém já recebeu um e-mail meu assim, oi, prenome? Tá pequeno, que vamos ver se eu consigo aumentar. Não tem ninguém aqui na turma que se chame prenome, né? Eu não consigo aumentar aqui, gente, ó, o tamanho da letra. Mas... o Ctrl mais não funcionou aqui. Deixa eu ver. Ele não funciona em cima da tela, eu acho. Ele diminuiu, né? Mas aumentar ele não aumenta. Opa, aqui vai. Tá, ótimo. Oi, prenome. Então, se algum dia vocês receberem um e-mail assim, oi, prenome, vocês sabem que deu alguma coisa errada na minha mala direta aqui. Mas, basicamente, o que ele faz? Assim, oi, prenome, ele vai procurar numa planilha. Tem uma coluna lá que é o prenome. Prenome é o que eu chamei, que eu tinha o nome completo de vocês, daí eu peguei o primeiro nome. Tá? Podia ter posto o primeiro nome, mas pus o prenome. Tudo bem? Os resultados dos questionários de avaliação continuada até o momento foram os seguintes. Aqui só está montado até o capítulo 5. Já fizeram o capítulo 7, fizeram o da Dell, que eu ainda tenho que colocar aqui, fizeram hoje do capítulo 9, vão fazer hoje do capítulo 10, então eu vou ter mais 4. No sábado amanhã eu posso me divertir de novo fazer isso aqui. Dá um trabalhinho, vou ter que montar isso aqui, pôr aqui em cima os resultados anteriores. O que ele vai fazer aqui? Ele vai, ó, capítulo 5, seu resultado, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar o que está escrito na coluna capítulo 5 do lado do seu nome. Tá? Então desculpa se eu acabei com a ilusão de vocês. Eu achei que você colava 1 por 1 o resultado. Se colar de 1 por 1, você vai dizer, esse professor não tem mais o que fazer na vida, né? Tá? Ainda mais montando tabelinha. Aqui não está com tabela. Aqui tudo bem, se puder, os gráficos é da turma inteira, né? Mas eu faço aqui e daí digo para ele, isso aqui é um recurso gratuito do Gmail. O Word também tem. Aliás, eu prefiro o do Word, porque o Word trabalha junto com o Outlook. E aí eu fico limitado só, na hora que eu vou mandar os meus e-mails de mala direta, eu, pessoa física aqui, sem nenhuma conta especial com a Microsoft ou com o Google, eu só posso mandar no máximo 500 e-mails por dia. Tá? Então, se por acaso algum de vocês for trabalhar com comércio eletrônico e quiser mandar mais de 500 e-mails por dia, saiba que vocês vão precisar encontrar alguma forma de bypassar esse limite do Google. O Google, se eu mando pela minha conta Gmail,
A conta Gmail, pessoa física minha, é 500 e-mails por dia. Deu 500 e-mails, ele para ali e não manda mais para ninguém. Mas eu não uso, não estou usando o Google, desculpa, ou melhor, não estou usando o Word para fazer isso, porque para mim os dados de vocês já estão convenientemente todos colocados dentro de uma planilha que o próprio Google Forms gera, né? Então eu já puxo direto lá. E aí eu tenho um problema que nesse caso aqui, o que eu uso para mandar é lá na planilha eu peço para ele gerar uma, tem um plugin, aí é um plugin do Google Sheets que permite você fazer mala direto. Então para quem se achar isso aí curioso, aliás, portal do sistema de informação, às vezes tem umas brinquedinhos simples como esse que salvam a pátria de uma empresa, sabe? Procurem na internet forma de fazer mala direta em português ou mail merge. Em inglês aí, porque ele permite fazer isso. O que ele faz é customização dinâmica. Ele dá a impressão para você, olha lá, cara, isso aqui foi personalizado para mim. Mas não foi customizado. Eu montei a estrutura básica, eu montei uma estrutura que vale para todo mundo, e aí eu faço ajuste. Tá? Empresas, quando eu vou fazer customização, pode parecer assim que daí, então não tem trabalho nenhum, é tudo só é só colocar no banco de dados. Calma, por exemplo, se você quiser fazer, se eu vou fazer uma mensagem aqui para vocês, olha, o jeito que eu coloquei ali, oi, prenome, eu estou evitando ter que, de alguma forma, escrever qualquer coisa que precise algum ajuste em função de gênero. Tá? Até no oi, vamos dizer, oi João, oi Maria, eu não precisaria fazer isso, mas se eu fosse colocar assim logo embaixo, gostaria de convidá-lo ou convidá-la. Se eu quero de fato fazer que a customização, se eu quero fazer com que a customização pareça com personalização, eu não vou chegar lá depois lá embaixo, gostaria de convidá-lo, entre parênteses, A para tal coisa, né? Daí já matei, aí a pessoa já percebeu, isso aqui tá mandando para, é mala direta mesmo, né? Mala direta solta, tá? Não, eu tenho que colocar dentro da estrutura que eu criei, eu tenho que colocar, vou ter que ter uma coluna gênero na minha planilha, vou ter que ter lá um EMF, sei lá, alguma coisa para indicar, e daí depois vou ter que fazer uma condicional, olha, nesse caso específico, se tiver um Mzinho, se for masculino, eu ponho um Ozinho. Estou convidado, e aí ali atrás tem um convidá-lo. Se for F, aí eu ponho um A, convidá-la. Tá? Então dá um certo trabalho, mas, de novo, customização de fábrica também dá trabalho. Você vai pensar numa linha, não dá para você simplesmente, você de sistemas não pode chegar lá agora na empresa, depois e dizer assim, o negócio é a gente customizar, porque o produto customizado tem mais valor agregado. De fato tem. Mas também tem mais custo agregado. A linha de produção para fazer o tênis da Nike de uma forma customizada, ela é mais sofisticada, ela envolve mais sistema, né? Tem que ter mais informação para quem está montando o produto do que uma linha de produção que está fazendo todos os itens iguaizinhos. Tá? Então tem esforço envolvido em customizar também, mas ele é muito menor do que o esforço de personalizar. Legal. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, onde é que nós estávamos? Quais as vantagens da coprodução a partir da perspectiva da organização e a partir da perspectiva dos clientes? O que a empresa ganha ao fazer coprodução? Tem várias vantagens, eu quero citar uma lá, Kelly. A aceitação de mercado, vocês conseguem dados antecipados dos clientes. Melhor aceitação pelo mercado, você consegue conhecer melhor o teu cliente. O que mais? Isso pelo lado da empresa. O que mais? Vamos lá, gente. Deixa eu já pôr. É assim? O que mais? Pelo lado da empresa, quais as vantagens da coprodução? Vamos lá, gente. Tem que estar na ponta da língua. Vocês leram isso aí ontem, assistiram um vídeo sobre isso.
que pegar a informação dos clientes que é melhor do que perguntar para eles na rua, por exemplo. Essa é uma questão, eu acho que eu falei isso aí no vídeo, não tem no texto. No vídeo eu digo, as empresas gastam uma fortuna, às vezes, fazendo pesquisa de mercado. Manda alguém ficar lá na Rua 15 com uma pranchetinha. Vocês já viram alguém na Rua 15 com uma pranchetinha, assim que você está passando, você vê aquela pessoa, o que você faz? Você já desvia, né? Vocês não tiveram essa? Eu pelo menos sou assim, né? Se eu tenho alguém com uma pranchetinha, com um cara que quer fazer uma entrevista comigo, eu já desvio. E se me pegam, eu quero responder o mais rápido possível. Não interessa se a resposta está certa ou está errada, eu quero me livrar daquilo. Ou seja, essas pesquisas que faz com a gente elas ajudam, é melhor do que nada. Mas não tem uma pesquisa melhor do que você fazer o cara configurar o tênis que ele quer comprar pela internet? Tá? A tal da... Né? Notem de novo o diálogo acontecendo com o cliente. Você gosta mais do cadarço verde ou amarelo? Ele quer, eu quero o meu tênis com amarelo. Não é isso que você está perguntando, eu quero o meu tênis com cadarço amarelo. Amarelo combina com que cor para fazer outra parada? Aqui eu quero o amarelo, mas eu quero o resto do tênis em azul. Sei lá, tá, ele está dizendo, e tudo que ele está dizendo a respeito dele, ele também está permitindo que a empresa depois use de uma forma mais agregada, junto com informações que foram obtidas de outros clientes, até para decidir o que fazer para o mercado em massa. Tá? Vocês vão fazer a disciplina de estatística, e na disciplina de estatística vocês vão ver que a gente, às vezes, tendo uma quantidade relativamente pequena de respostas, mas de um público que a gente sabe que é representativo, ali, de uma amostra que é representativa da população, eles já nos contam todos os segredos da população. E a gente pode daí direcionar o nosso marketing para uma população a partir daquela informação que ele obteve daquele grupo menor. Tá? Então tem essa possibilidade também. Tem mais coisa. O que mais? Como que é o nome mesmo? Ricardo. Até o fim do semestre. O que mais? Pelo lado da empresa. O cliente se sente mais valorizado, se sente parte do sucesso da empresa, tem algo assim? Tem. O cliente pode se sentir parte do sucesso da empresa e nós podemos voltar naquela questão que nós começamos a aula lá com a aceitação pelo mercado, pelo cliente é mais rápida porque ele já estava envolvido desde o início. Essa questão que ele falou tem muito a ver com, por exemplo, a Apple gera tipo uma cultura, você não é só consumidor, tem esse discurso de você faz parte de algo ali, aí ter de pertencimento, né? Um senso de pertencimento. Tem empresas que exploram isso muito bem eletronicamente, né? A Ducati, por exemplo, que é uma fabricante de motocicletas italiana, eles envolvem os clientes deles na concepção dos novos produtos. Quem tem uma motocicleta da Ducati, e aparentemente, eu não entendo muito de moto, né? Mas aparentemente as pessoas são quase que uma tribo ali de fanáticos pela marca. Tá? Quem tem uma moto, ele sente tão parte da equipe ali, do time da empresa, que eles estão dispostos a gastar tempo e energia para ajudar a empresa a pensar sobre os novos produtos. Tá? E, ao fazer isso, eles também se sentem incluídos. Então, tem uma questão de cultura, né? Tem uma questão de time mesmo, de equipe. Tá? Se sentem parte daquilo. Legal. Você é o Victor. O Victor e lá atrás? O Victor e o Vitor. Dá até para fazer uma dupla sertaneja já. O Vitor, você é o Vitor... Oi? Aguiar. Victor, acho que só tem. Tá. E... Oi? Essa coisa de o cliente fazer parte do processo. Projetos open source, que você pode contribuir tipo, no GitHub hoje. Como... Quanto? Eu diria assim, projetos open source, eles são um exemplo muito claro de envolvimento muito já desde o início dos possíveis clientes, né? São praticamente os clientes criando o produto do que eles estão sonhando. Tá? A única diferença aqui é que muitos desses projetos open source eles não estão diretamente vinculados a uma empresa. Tá?
com um objetivo de lucro específico. Até eu diria, a maior parte dos projetos open source estão ligados ou a algum tipo de organização, digamos, mais anárquica quase assim, em que as pessoas estão contribuindo justamente por não ser um negócio, uma empresa. Tá? Embora a gente veja também muitas empresas entrando em desenvolvimentos de software livre, ou qualquer outro tipo de projeto aberto, porque elas de alguma forma querem conhecer aquele produto melhor para adaptar os seus produtos a ele, para de repente fazer com que os seus produtos sejam, como é que se diz, possam ser vendidos junto com a entrega muitas vezes gratuita de um projeto projeto aberto, tá? Em outros casos eles querem realmente até dar um direcionamento para aquele projeto de acordo com os seus interesses específicos. Então não dá para dizer que é sempre livre dos interesses de uma empresa. Às vezes as empresas estão envolvidas também nesses projetos abertos, né? Mas sem dúvida nenhuma é um exemplo bem claro de envolvimento eu não sei se é exatamente de clientes, mas clientes se aquilo vira um produto, né? Mas, ou melhor, às vezes se vira um produto comercial, mas às vezes é um produto social, um produto que vai ser distribuído gratuitamente, mas então não sei se ele vai chamar esse usuário lá de cliente depois, mas sem dúvida nenhuma esse envolvimento faz com que cresça aquela sensação de equipe, de time, e ao mesmo tempo faz com que cresça também vamos dizer, o que se reduz aquele tempo até o mercado, o tempo até a aceitação, né? Tá? É Felipe, né? Já vamos fazer o nosso intervalo, obrigado. Só me lembra o Fernandes. Ó, pra vocês saberem, assim, às vezes alguém pode ficar pensando assim, poxa, por que o Alexandre lembra os nomes de um e não lembra os dos outros? Eu não sei, mas por exemplo, eu lembro do Felipe porque eu tenho o irmão Felipe, né? Eu lembro da Laís porque eu tenho uma amiga da minha filha, Laís também. Então tem umas associações que a gente faz e tem alguns nomes que eu peço desculpa, mas minha cabeça já não é mais a mesma, mas eu vou tentando lembrar pelo menos, tá? Gente, eu acho que então vamos já com o alerta aqui da professora Márcia também, vamos considerar fechado aqui o capítulo 9, fazemos um intervalinho aí de 20 minutos, são 14h50 agora, voltamos às 15h10, pode ser?